Let's roll. Ok, agora estamos aqui com o Felipe Silvestre, da Lighthouse.com.br, para falar sobre um processo que eles passaram para passar as aplicações legadas dele e utilizar a Vault e dar uma modernização. Outra toque bem interessante. Felipe, com você, irmão. Ok, obrigado. Vou habilitar aqui a compartilhamento de tela. Espero que todo mundo já esteja podendo ver. Então, boa tarde, gente. Obrigado por ter me aceito a proposta de palestra. Tá? A gente vai falar, então, hoje dessa modernização de aplicações legadas com o Terraform e o Vault, como é que a gente usou isso num cliente, que, na verdade, está em parceria comigo aqui, é o pessoal da Token, tá? Então, só para mostrar aí quem também participou desse processo, então, obviamente, aqui na Lighthouse eu sou o CTO, sou um dos sócios, e a gente presta consultoria nessa área de integração, modernização de aplicações e tudo mais. E por parte da Token, que é esse meu cliente, a gente teve a participação intensa aí do Richard e do Carlos, que também me ajudaram aqui oferecendo algumas ideias. Então, de antemão, já agradeço os dois, por isso que eles mereceram aparecer aqui na telinha de apresentação. Quem somos nós? Então, a Token Services, ela é uma empresa de prestação de serviços, ela trabalha por trás de algumas instituições financeiras, mercado de cartão de crédito. É uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, desde 93, e atuando nessa área de B2B, certo? Então, um dos core business, que é um dos produtos da Token, que é o que a gente vai falar hoje, tem a ver muito com troca de arquivos, processamento de arquivos, enriquecimento. Ou seja, é um mundo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver nas palestras. Né? A gente está sempre vendo startups com ambiente muito interativo. Aqui é um mundo um pouco diferente, que é um mundo muito de back-end, mundo de integração onde o que acontece muito é troca de arquivo. Tá? Então, a gente está falando de vários grandes volumes de informação financeira, e aí você tem todas as preocupações com isso daí. A minha empresa, Lighthouse, né, ela existe já há muitos anos, desde 91, operando com esse nome, e a gente também trabalha nessa área de arquitetura e engenharia de sistemas, atuando junto com os clientes no sentido de melhorar os sistemas, trabalhando desde problemas de performance até a integração do mais diversos tipos, automação, e tem trabalhado com as soluções da HashiCorp nos últimos 2 anos, mais ou menos, começando mais pelo Volt, e no último ano a gente começou a usar bem a fundo o Terraform. Tá? Também nossos clientes são ou empresas que são do mercado financeiro, ou, como é o caso da Token, empresas que prestam serviço para o mercado financeiro. Vamos lá. O nosso caso que a gente vai apresentar aqui, como falei, é um dos produtos da Token, que faz parte de um produto deles, que é esse portal EDInet, é um portal B2B. E o processo principal que a gente vai olhar aqui hoje é como a gente modernizou o back-end de processamento de arquivos dele. Esse é um processo que está em andamento, ainda não migrou tudo, então achei interessante como é que, esse caso, porque ele não é um caso de greenfield, muito pelo contrário, você já tinha um sistema que está rodando há muito tempo, muitos anos, desenvolvido em PHP, tá? E rodando basicamente com uma arquitetura, como a gente vê aqui, pegar meu computador a laser, falando sobre basicamente um processo onde você tem um processo master que vai rodando via cron job, processando arquivos recebidos. Esse processo master starta subprocessos via exec, tal, e basicamente usa MySQL como back-end. Então, a gente tem uma visão aqui de como essa era a arquitetura original, e ainda existe. Essa arquitetura não é que ela foi 100% substituída. Eu vou mostrar como é que a gente evoluiu permitindo uma convivência disso daqui. Tá? Então, você vê aqui, num cenário típico, você tem arquivos que vêm da internet de forma... Aqui eu botei FTP, mas existem vários protocolos que acabam de transferência de HTTPS, XFD, enfim, vários protocolos, produtos de Direct Connect, coisas do tipo aí que você utiliza para troca de arquivos. E quando você faz isso, esses arquivos aqui basicamente ficam numa área de transferência,
né? Esse servidor de FTP manda para um arquivo, um file server, e aí você tem todo um processamento desses arquivos, que eventualmente gera outros arquivos que você estão transmitindo de volta para os clientes. Então, esse é basicamente o fluxo que a gente tem, né, nesse produto. E qual que era o problema que a gente tinha aqui, tá? Essa arquitetura, ela é um monolito, essencialmente, tá? Então, é onde você tem um servidor principal e, para agregar capacidade de processamento, significa, basicamente, aumentar o tamanho do servidor, tanto seja do MySQL, seja do próprio servidor lá principal. O fato de ele ser um monolito tem aqueles problemas clássicos, né? Então, quando você tinha uma arquitetura lá de PHP, então ter uma convivência no mesmo ambiente de várias versões de PHP é um negócio complicado, e aí você, de repente, já quer fazer a evolução de um pedaço, fica difícil, porque você tem dependência, não dá para evoluir tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, essa falta de isolamento acabava comprometendo a facilidade com que a gente consegue evoluir nos módulos da aplicação. A questão e também o próprio processo é um processo de atualização, é um processo clássico, né, com Gmood, aí o desenvolvedor gera um pacotinho, um zip, com uns arquivos que têm que ser substituídos, manda para a área de TI, a área de TI, não, de operações, né, que a gente chama lá, na Token, essa área se chama ITI, né, e a desenvolvimento tem a área de ITI. E aí essa área que basicamente o pessoal, seriam os administradores de sistema, que recebem isso aqui via e-mail, ou via um Mantis, no caso, e faz essas alterações. O processo de disaster recovery nisso, pelo fato de ter muita configuraçãozinha, né, espalhada, acaba ficando um pouco complicado, você tem que lembrar de um monte de detalhe operacional, e essa questão de disaster recovery e PCI Compliance também são muito importantes no caso da Token, porque por ela trabalhar com dados financeiros, né, ela está sujeita aos mesmos tipos de normas regulatórias em que um banco está, que uma empresa de cartão de crédito também está sujeita, né? Então, o fato de você ter um monolito também é um problema do ponto de vista de PCI, porque, para quem já ouviu, você tem uma questão do perímetro, né, do escopo do PCI. Se tudo que cai no perímetro, toda informação que trata de cartão de crédito, se ela estiver em claro em algum momento, em alguns casos aqui ela acaba circulando de uma maneira ou de outra, em alguns cenários você tem que ter informação do cartão de crédito, nesse tipo de processamento que é feito aqui, você acaba tendo o quê? Toda aquela área é sujeita ao PCI Compliance. Então, isso também é um problema, o fato de ser um monolito, o que significa que toda a tua infraestrutura de TI faz parte do perímetro de PCI, e isso encarece, inclusive, o processo de certificação. Tá? Bom, dados esses problemas, a gente evoluiu para tentar chegar numa nova arquitetura que já estava sendo usada, então a gente utilizou como plataforma de execução para o novo ambiente o Rancher, tá? E aí vale a pena aqui só reforçar, aqui ainda é a versão 1.6 do Rancher, porque esse processo de migração começou há uns 2 anos atrás, e o Rancher 2.0, na época que é baseado no Kubernetes, ainda não havia sido lançado, desculpa, acho que já havia sido lançado, mas ainda estava um pouco ali sofrendo as dores naturais da primeira versão, né? E com isso a gente acabou optando, no primeiro momento, manter a versão 1.6, que, para quem não conhece a versão 1.6 do Rancher, você pode pensar que é um Docker Swarm com uma interface bem melhor do que operado que Docker Swarm. Então, mas na prática você é como se tivesse um Docker Composer, para quem já trabalhou com Docker Composer, é como se tivesse um Docker Composer distribuído, com algumas vantagens, gestão de volumes, tem conceito de secret, tem uma série de facilidades, mas ele é bem mais limitado em termos de vocabulário, se for pensar assim, do que o Kubernetes, que você consegue fazer. A gente está no próximo passo, você passar para o Kubernetes. Na nova a gente vai ter um processo, a gente passou por uma execução distribuída, tá? Então, esse processo master que vocês viram lá atrás, em vez de ele passar a fazer execução local, ele passa a fazer uma execução distribuída como? Ele manda uma mensagem para uma fila, e aí agora você tem vários consumidores dessas mensagens que são workers rodando em containers, tá? E eles recebem essas ordens de processamento e internamente eles disparam via exec.
o subprocesso. E um requisito não negociável que a gente teve dessa migração seria suportar uma implantação gradual dessa arquitetura. Eu não posso correr o risco, eu não tinha e não tenho, né, a opção de fazer uma implantação Big Bang para essa cliente. Então, assim, a nova arquitetura, a visão dela é isso daqui. A gente fez ou seja, o mundo antigo ainda existe, tá? Ele está sendo, aos poucos, ele está sendo migrado para o mundo novo. Tá? Mas o que a gente fez? Aqui, basicamente, a gente tem uma arquitetura onde é possível, dependendo do tipo de arquivo, tipo de processamento, ele mantém o processamento usando o fluxo tradicional, ou se ele souber que é um processamento do mundo novo, ele basicamente manda uma mensagem lá para o mundo do Rancher. No caso, a gente está usando o ActiveMQ como serviço de mensageria. Esse ActiveMQ, aí no caso, tem vários containers que ficam rodando aqui, tá? Que de acordo com o tipo de job, e aí é legal porque aqui começa a ter a minha segregação. Esses containers é que passam a rodar o job, independente do... E aí eu posso ter jobs com diferentes versões do PHP, diferentes versões de dependências, são os detalhes, e a gente começa a ganhar todo um gerenciamento e escalabilidade, porque agora eu posso aumentar o número de nodes de processamento aqui do meu cluster Rancher, e aí eu ganho processamento horizontal, né, que é uma forma mais barata de ganhar capacidade de processamento, normalmente, do que escalar o teu servidor. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, passando essa introdução, nosso foco de atuação, como em termos de Volt e Terraform, foi nesse cara aqui, tá? No primeiro momento, a gente manteve esse cara aqui do jeito que está, e a gente começou a fazer toda a automação do nosso lado aqui. E aí a gente teve alguns desafios, tá? Então, a gente pode agrupar esses desafios. Primeiro, a criação da própria automação, né? Tanto para build quanto para deploy das aplicações nesse novo mundo. Uma preocupação também muito grande, sempre é a segurança, tá? E o terceiro fator aí também é a capacitação da equipe. Vamos ver como é que a gente conseguiu endereçar cada um desses aspectos. Tá? No novo processo de build, a gente basicamente adotou o GitLab on-premises, né? E a gente também está num processo de transição, não só dos processos técnicos, mas também das equipes, tá? Então, a gente teve que preservar um pouco o modelo tradicional. Então, a gente não foi para um modelo 100% DevOps. A gente está indo para um modelo aos poucos, onde a gente tem um fluxo básico, onde tem o nosso desenvolvedor tradicional, tá? Aqui é o Richard, ele faz o seu commit push, aqui eu tenho uma pipeline mais ou menos tradicional aí de GitLab, onde ele faz o push aqui do código PHP dele, a gente automatizou a geração das imagens usando o mecanismo normal do GitLab, e agora a gente, em vez de ter simplesmente um pacotinho, um zip que eu copio para um arquivo, eu tenho já uma imagem autocontida do pacote PHP que vai ser executado como um job. Isso vai para um registro e fica lá quietinho. Tenho também o meu desenvolvedor híbrido, com uma pegada mais de DevOps, que é o cara que começa a desenvolver, ele conhece o código PHP, né? Mas ele começa também a trabalhar no código do Terraform. Esse cara aqui vai ser responsável pelo desenvolvimento do código Terraform, né? Mas com entendimento do código original, tá? Porque tem todo o trabalho aí de externalização, enfim, para o qual é importante que ele conheça também o código aqui. A gente ainda não tem o processo de CD, vou falar depois por quê, mas o fluxo começa assim. Então, a gente também tem um projeto de Terraform, tá? Que também vai para aí segue um fluxo meio GitOps, né? Baseado no GitLab. O GitLab, só que aqui eu ainda não tenho uma automação 100%. Ele faz o push do projeto Terraform, das alterações, e aí sim o meu Ops clássico aqui, o meu pessoal de TI, é o Leandro. Tá? O que ele faz? Ele é o cara que faz o deploy efetivo ainda no Terraform. Isso pode ser automatizado? Não pode. Será automatizado, né? Mas a gente está num processo evolutivo. Então, é importante a gente ganhar segurança e ganhar todo o time para dentro para trazer para o jogo, né? Então, todo mundo está participando disso e a gente tem ainda essa visibilidade, né? No caso aqui, ele faz o pull. Por uma questão de segurança, essa área aqui é quem é a detentora de alguns segredos que ficam num cofre de senhas apartado, no caso das senhas estáticas, mas ele é responsável por alimentar o Vault,
né? E ele é responsável com segredos, quando se trata de segredos estáticos, e também é o responsável por executar o Terraform, o Plan, o Apply, tá? Que aí sim vai provisionar os serviços, fazer a atualização, tudo lá no Rancher, e aí, beleza, o Rancher passa a instanciar os containers, e aí muitos dos nossos containers também utilizam o Vault Agent, ou biblioteca normal, que por sua vez voltam no Vault para capturar segredos estáticos ou dinâmicos para poder rodar. Beleza. Aqui é repetição. E por que a gente não adotou ainda o Continuous Deployment? Né? Por que já não fez logo? Deu commit e fez deploy? Veja, a gente é um ambiente que ainda tem muito código legado. E significa que a gente ainda não tem uma cobertura 100% em termos de testes automatizados. E fazer continuous deployment sem você ter teste automatizado, a gente entende que é um risco significativo. Tem uma questão aí de reuso de rotinas legadas, e essas rotinas legadas, em alguns casos, também não foram pensadas para serem testadas de forma automatizada. Então, isso também acaba sendo um complicômetro para reuso das rotinas, para a implementação do próprio teste. E aí você também, além disso, o crítico, no caso da token, nem são os testes individuais, são os testes integrados. E esses testes integrados dependem de uma infraestrutura relativamente complexa em termos de arquivos que têm que chegar, arquivos que têm que ser enviados, tem questões de dependência entre eles. Então, a gente... e já tem uma equipe de QA dedicada justamente para esse tipo de teste integrado, que já tem toda uma política de trabalho, etc. E esse trabalho ainda a gente não focou na questão da automação deles. Então, basicamente, principalmente por essa questão do processo de QA ser relativamente longo hoje e ser um pouco, digamos assim, árido e adverso à automação, o CD ainda ficou fora de escopo. Tá? A gente tem um ambiente de homologação, é claro, para fazer esses testes, mas os testes são feitos de forma basicamente manual. Bom, automação de deploys, só aí curiosidade, que a gente, em termos de providers, que a gente usou os providers no Terraform, a gente cria um projeto por sistema, tá? Onde sistema são múltiplos componentes reunidos em stack. Aí um pouquinho da característica do Rancher, tá? O Rancher, a unidade de deploy dele, automatizada, é o que você pega lá essencialmente você manda um Docker Compose para ele, com todos os componentes que integram um determinado sistema. Então, existe um trabalho inicial que é definir um recorte, né, em termos de componentes, e dizer, esse conjunto de componentes precisa ser implantado de forma conjunta. Esse conjunto de componentes constitui o que a gente chama do stack, e para esse stack é criado um projeto de Terraform, tá, que tem o seu próprio repositório lá no GitLab. Tá? E quem é responsável pela execução do Terraform e a aplicação desse cara é a área de operações. Tá? Tudo bem. Alguns exemplinhos de mostrando como é que isso fica na prática. A gente usa alguns detalhes. Né? Esse aqui é um exemplo de um stack do back-end da IDNet. Então, se a gente usa a policy, vem como parâmetro, uma série de parâmetros que vem aqui de variáveis. Então, a gente usa um pouco esse padrão aqui de .vas.example. Esse cara aqui tem valores inválidos dos variáveis do Terraform e eles vão para esses caras são versionados. A instrução, e aí os arquivos .auto, .tf, vars são arquivos não versionados. Então, para entregar para Ops, né, o cara simplesmente ele dá o commit dos exemplos de variáveis e aí o Ops simplesmente copia esse arquivo na hora de aplicar, substitui os valores apropriados, se for o caso, e aí assim executa. Aqui uma dica, não sei se alguém já usou isso aqui, se você quiser, a gente tinha essa questão, às vezes você tem várias versões no ambiente, vários stacks, né, com diferentes versões da aplicação que eu quero testar no meu mesmo ambiente, e aí a gente pode até brincar aqui de criar vários a gente está dando o nome do stack em função do nome do workspace. Então, do nome do workspace Terraform. A gente usa o workspace como forma de identificar o ambiente. Outro também, uma sacada, não sei, que acho que é interessante também a gente olhar, a gente usa o Vault para provisionar a credencial
que vai ser usado pelo Terraform. Então, a gente usa o Vault também como parte do processo de deploy. Tá? Então, o desenvolvedor, no caso, o Ops, né, ele tem que logar no Vault, né, gerar um token local para poder acessar o Vault e aí sim ter acesso às credenciais, como aqui é o caso, por exemplo, esse aqui é o provider do Rancher, tá, que é o responsável por provisionar as stacks, e ele vai mostrar o quê? Mostrar como é que alguns dados vêm do Vault, né? A gente puxa o Access Key e o Secret Key de lá, que no caso são segredos estáticos, que são gerados pelo Rancher. Aí a gente usa isso para executar quando está rodando o Vault, o Terraform. Por outro, né? E ao mesmo tempo a gente também usa aqui como é que a gente puxa isso aqui, né? Também a gente puxa um data, Rancher API, puxa, né? Passa, um parâmetro, esse é o parâmetro fixo lá, de acordo com o ambiente, que a gente, onde que está no Vault esse negócio, e aí puxa e vai em frente. Outro desafio foi essa questão de configuração, e aí a gente mostra bastante o que a gente tinha, né? As credenciais estáticas, tinha credenciais compartilhadas, e alterações também via Gmood, ou seja, era gente editando arquivo. O que a gente fez? A gente primeiro fez um trabalho, aí teve que mexer nas aplicações novas para usar uma mecanismo de externalização, né? Um daqueles fatores lá, para quem lembra do 12 Factors, um dos fatores é a externalização de configurações, e para isso a gente usou, no caso do PHP, existe aquele padrão do .env, que inclusive tem outras linguagens que nem suportam, né? Esse modelo. E e acabou reusando, talvez abusando do Volt, em particular do Volt Key Value, né, que é um dos motores basicamente para armazenar informações estáticas. A gente está usando o próprio Volt como repositório de configuração. Talvez seja um abuso. A gente quis manter isso simples, porque a alternativa seria botar o console, por exemplo. A gente achou que já tinha um Vault mesmo, não é um volume tão grande de acesso, a gente achou que fazia sentido manter tudo num lugar só. E a gente tem duas formas de recuperar isso na aplicação. Ou a gente está usando o conceito de sidekick do Rancher, ou quando a linguagem, alguns componentes novos que a gente está desenvolvendo já são no Spring Boot, o Spring Boot tem acesso nativo ao Vault, então é mais fácil, não precisa do sidekick. Sidekick, para quem não conhece no Rancher, seria o análogo ao sidecar do Kubernetes. Então, é um processo que roda junto com o processo, com um container, é um container auxiliar de um container principal que ele garante que vai ser executado na mesma máquina, né, no mesmo node. Então, com isso, você pode compartilhar arquivos entre eles. Né? Basicamente, o que acontece é que o Vault Agent ele vai lá e ele é que é responsável por bater no cofre, né, no caso do Vault, pegar as informações e criar o .env. Isso é legal porque o código original não tem nenhuma dependência do Vault. Tá? Quanto para armazenar, bom, e a gente está usando o Terraform Workspaces para ter um por ambiente, e a gente está usando como back-end para armazenamento do state do Terraform, o Postgres, né, que aparentemente, pelo que eu li, inclusive vai ser depreciado, mas vai estar a caminho da obsolescência, mas, enfim, a gente... Por que a gente optou? Porque normalmente o pessoal usa um S3 da vida para armazenar estado, só que a gente não tinha um S3 porque esse ambiente é bem blindado em termos de acesso à internet, então a gente estava com essa preocupação no primeiro momento de ter alguma coisa que pudesse rodar 100% on-premises, mas que pudesse levar para a cloud eventualmente, no segundo momento. A gente tem uma questão dos procedimentos operacionais que estão em torno do state, né? Ou seja, fazer o hardening desse state, que, como vocês sabem, o state pode guardar informações sensíveis, certo? A gente viu a palestra aí sobre segurança, isso é um aspecto importante para quem trabalha com Terraform, lembrar de garantir a segurança de acesso aos states. E, enfim, a gente precisa monitorar se esse negócio está no ar, etc. E para TI, o Postgres digamos assim, um cara conhecido, tá? Ficava mais fácil, né, gerenciar. Então, princípio da menor surpresa, vamos fazer alguma coisa que todo mundo esteja confortável, vamos usar o Postgres, beleza? Tem alguns detalhezinhos do esquema owner, né? Se alguém com relação a isso,
mas eu deixo para quem tiver mais curiosidade, pode fazer a pergunta depois, que a gente já está chegando na hora. E aí, só mostrar um exemplo, como é que isso é usado na prática, nos templates, né, a gente injeta uma série de informações via template por exemplo, o Docker Compose, ele é gerado pelo Terraform via template. E aí vai embora. Né? Ele pega... Eu posso injetar uma série de informações, né, que nem aqui. Tá? Então, isso é usando uma variável local aqui do Terraform. Eu processo o Docker Compose original, injeto uma série de valores para ter o Docker Compose, que, por sua vez, vai lá para o arquivo final. O outro desafio, né, a questão de distribuição segura de credenciais, onde foi possível, a gente passou a adotar o Vault, tá? De novo, via Rancher Sidekick, ou Spring Cloud Vault, tá? Então, uma coisa que a gente acabou fazendo foi customizando a imagem nativa do Vault, que está lá no Hub, para criar um scriptzinho que starta o agente, mas ele, em vez de ter que ficar, como não tem um config map, né? No Rancher, eu tentei fazer um scriptzinho que nem está aqui, ele basicamente o startup script aqui, ele obtém o token e grava o arquivo .env usando como informação essas variáveis de ambiente. Então, ele vai procurar tudo que é variável de ambiente .env e ele vai criar no arquivo .env um arquivo chamado mkuser, cujo valor vai ser obtido no Vault. Tá, então, esse foi um jeitinho fácil aí que a gente arrumou por esse cara. Isso é como ele aparece lá num sidekick. E a parte de capacitação que a gente tem aqui que a gente acabou usando o Documais, etc. Não, isso aqui não é tão importante para não estourar. O que conseguimos até aqui? Isso aqui foi um grande ganho. A gente começou, as implantações agora passaram a ser minutos, porque essencialmente é executar o Terraform Apply. Isso aí foi um grande ganho. O próprio deploy deixou de ser tão cerimonial e a gente conseguiu com isso ganhar assim uma velocidade e uma segurança mesmo nas novas aplicações de alterações no ambiente, tá? Que é fácil também fazer rollback. Maior segurança do ambiente, então as credenciais dinâmicas no Vault, elas eliminaram os segredos que estavam status, compartilhados. A gente com isso ganha também o rastreamento de acesso a essas credenciais, porque isso fica na trilha de auditoria do Vault, você tem acesso a essa informação. E a própria mudança da infraestrutura também passou a ser um processo que é mais auditável. Antes já era, mas a gente tinha o registro do que foi feito. Mas agora a gente, rodando, como a aplicação do que foi feito foi automatizada, você ganha mais segurança de que aquele registro corresponde ao que de fato foi feito. Tá? E acho que uma última coisa interessante foi essa incorporação do modelo operacional da nuvem. Né? Quer dizer, a gente já está indo para o modelo onde a gente vai estar preparado para ir para uma nuvem pública qualquer. Ok? Bom, algumas lições aprendidas, né? Acho que de todas aqui é trabalhoso, tá? Você não vai acertar na primeira vez. Algumas questões de configuração, acho que tem que tomar cuidado, não explodir o número de configurações. Você descobre... Nesse processo, você acaba descobrindo dependências ocultas e atenção às pessoas, né? Então, você tem que... Acho que esse ponto aí de difundir os skills, acho que é fundamental. Tá? Nosso roadmap é para isso. A gente agora vai temos algumas ideias de para onde a gente vai fazer. Tal. A gente pode discutir isso depois. E é isso, gente. Cheguei... Desculpa o atraso aí de 2 minutos, mas consegui chegar no final. Tá bom. Não, tá ótimo, Felipe. Muito obrigado pela apresentação, né? Esse negócio de difundir a informação, e quanto mais pessoas hábeis assim e experientes em utilizar o processo, né, melhor, porque facilita o trabalho de todo mundo. Sim, com certeza. E o Console Service Mesh é maravilhoso. Nossa, facilita Não, tudo. a gente quer passar isso, ainda mais no nosso caso, em que a gente tem e vai continuar tendo serviços dentro e fora de ambiente containerizado. Acho que o Consul vai trazer uma boa agilidade aí nesse sentido, tá? Mas a gente, como falar, a gente está num processo contínuo de melhorias. Mas ainda não é uma integração contínua, mas é um processo contínuo de melhorias, cara. Mas é baby steps.
Sempre assim. Novamente, muito obrigado. É, produção, podemos cortar. Pera aí, antes de cortar, eu queria só agradecer. A gente vai mudar a equipe de campo aqui. O Valdecir e o Vences vão continuar a facilitar esse evento. Eu só gostaria de agradecer a presença de todos e a oportunidade de estar aqui com vocês. Pô, uma delícia, sentir em casa. E espero falar com todos vocês em breve. Tem algumas Igualmente. palavras para nos fechar? Tudo que você disse. Nice and succinct. Beleza. Muito obrigado, pessoal. Agora sim, produção. Jump cuts! Aí.